Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito à Igreja Batista de Campo Grande, ao Ministério Soteria, né, em nome do Ministério de Soteria, é Alexandre, né, que me fez esse convite. Gostaria de agradecer muito. Também agradeço ao intérprete que está junto comigo nesse momento, fazendo voz e também fazendo livros. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês, todos que estão e ouvintes estão assistindo agora. Bom, teremos nesse momento algo muito importante, que é a pregação da palavra de Deus, correto? E o que temos para esse momento? Nós temos muitos crentes nesse momento que estão sofrendo, na verdade, temos muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Tem havido muitos problemas pelo mundo, muito sofrimento. E que sofrimentos são... Esses sofrimentos parece que eles perseguem os crentes, né? São problemas entre família, discussões, enfim, desentendimentos. Temos problemas de trabalho, problemas entre pessoas do mesmo trabalho, pessoas que estão ficando desempregadas, e isso traz esse problema emocional, né? Esse desconforto entre as pessoas. A própria pandemia, né, que afetou o mundo agora. Os crentes ficam assustados com esse momento. Alguns crentes, né, também foram demitidos, né, de seus trabalhos. Tem alguns locais que os governos têm acabado com as igrejas, né, têm destruído igrejas em alguns locais do mundo. E nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. E nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, porque é o que traz salvação entre as pessoas. Os crentes estão sofrendo nesse momento, pelo mundo, né? Seja no Brasil, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, enfim, em vários locais do mundo, todo mundo. E realmente, aqui no Brasil, nosso país, nós temos leis diferentes de outros locais do mundo, né? As leis são diferentes. Em alguns locais existe uma proibição com relação à fé cristã, em alguns locais do mundo. Já em nosso país, graças a Deus, é livre. Nós podemos pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus com toda a liberdade. Mas também temos sofrimentos. Temos crentes sofrendo aqui em nosso país também. Temos violência, né? Em outros países, por exemplo, a Síria, nós temos muitos crentes sofrendo com conflitos, e com isso eles têm que fugir para determinados locais. Alguns até fugiram para o Brasil, né, suas famílias, tudo por causa do sofrimento. Mas são crentes que continuam amando ao Senhor, mas precisam fugir devido à violência. É uma situação muito difícil. Então, baseado nisso, nós precisamos ter paciência. Muita paciência. É um momento difícil, é um momento de sofrimento, mas precisamos ter paciência. Nós, os crentes, precisamos ter muita paciência. Muita paciência. Então, nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está em Tiago. Nós temos um outro Tiago na Bíblia, né? Um outro Tiago. Mas a palavra de Deus nós vamos ler aqui, que é Tiago, no capítulo 5, no verso 7, até o verso 11.
Eu vou falar o intérprete vai falar em português, e isso é como a gente vai promover hoje essa mensagem, né? Falando de irmãos, sede, pois, imitadores, sede, pois, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia. E sede vós também pacientes. Sejam vocês também pacientes. Não esmoreçam. Fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Então, vocês lembram da história de Jó, como ele sofreu, mas foi uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus. Ele amava ao Senhor e se manteve fiel em tudo. Em nenhum momento ele cometeu nenhuma falha. Ele tinha alguns filhos, sabe quantos filhos? Homens, ele tinha 7 filhos homens e tinha 3 filhas. E também Jó, ele tinha rebanho de ovelhas. Ele tinha por volta de 7.000, era um rebanho realmente grande. Ele também tinha 3.000 camelos. 3.000 camelos, isso mesmo. Ele tinha 1.000 bois. E ele também tinha 500 jumentos. E Jó era uma pessoa rica, realmente, para o seu tempo, Jó era uma pessoa riquíssima. Ele era realmente muito rico.
para aquela área do Oriente. Ele morava naquela área do Oriente, ele era a pessoa mais rica que tinha naquele local. Era uma coisa realmente fantástica. Mas o que aconteceu? No momento, todos os seus filhos morreram. No momento, todo o seu rebanho, toda a sua posse foi tomada. E Jó, em momento nenhum, ele reclamou, disse que Deus estaria contra ele e teria se virado contra Deus. Em momento nenhum. Ele se mostrou paciente, ele continuou amando ao Senhor. Claro, ele chorou, ele sofreu muito. A Bíblia fala que ele rasgou as suas roupas e chorou muito, orou muito. Ele era uma pessoa que amava o Senhor, ele estava unido ao Senhor, e assim ele se manteve por muito tempo. E por fim, Deus o abençoou, mudou a sua sorte, e tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro. E Jó, ele orava ao Senhor, era uma pessoa paciente, e paciência é muito importante. Foi assim que Deus o abençoou. Deus permitiu que Satanás tocasse na sua vida, só não, nos seus bens, só não permitiu que tocasse na sua vida, né? Mas Jó, em momento nenhum, pensou em largar o Senhor. Se manteve firme, agarrou-se ao Senhor, manteve-se dependente do Senhor. Apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o problema, mas se manteve paciente. E hoje nós temos nos assustado com essa questão, por exemplo, da pandemia, muitas demissões, muitos voos foram cancelados, muitas empresas fecharam, muitas faliram, muita gente perdendo dinheiro nesse momento, empresas perdendo dinheiro, e as mães tendo que cuidar de seus filhos, os pais, né, desesperados por falta de recursos. Crentes também sofrendo. Mas precisamos continuar dependendo do Senhor. Precisamos nos agarrar a essa esperança. O Senhor cuida de nós. O Senhor não nos deixará faltar coisa alguma. Precisamos continuar temendo ao Senhor e amando ao Senhor durante esse momento, mesmo em meio aos sofrimentos. Nós temos essa felicidade que ela perdura. Nós não somos isentos de sofrimento. Nós sofremos, sim. Nós passamos por tribulações, mas precisamos ter paciência. O nosso país é um país livre, nós não temos proibições quanto à pregação da palavra de Deus. Mas, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, o Iraque, o Irã é um local que pregar a palavra de Deus é proibido. Existem pessoas vigiando a internet. Se perceber que alguém está pregando pela internet, é presa. Lá, aquela realidade é completamente diferente da nossa. E isso se repete em alguns países, como China, em alguns outros países árabes, né, onde os crentes sofrem durante muito tempo, sofrem muito, mas continuam firmes, ligados e agarrados ao Senhor. Nosso país, nós não temos essa realidade, é bem diferente. Mas nós, os crentes aqui, também passamos por alguns sofrimentos. Temos nossas dificuldades financeiras, por exemplo. Também tem algumas pessoas que são contra os crentes, são contra a pregação da palavra de Deus e debocham, fazem pouco caso. Alguma dificuldade que nós temos, mas precisamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor, continuar amando as pessoas que não conhecem o Senhor, não conhecem a palavra de Deus. Precisamos orar, nas nossas orações em particular com o Senhor, orar, falar com o Senhor sobre essas pessoas,
orar nominalmente por elas, para que o Senhor transforme os seus corações, abra suas mentes, e que elas possam se tornar também adoradores do Senhor. Futuramente podem acontecer guerras, são sofrimentos que acontecem. De repente, mudanças de governo, mudanças de presidente, pode vir um presidente ruim, e a gente pode começar a ter sofrimento. São coisas que podem acontecer, mas nós precisamos continuar. Aqui no nosso Brasil, nós temos um presidente e nós precisamos orar por ele. E é um presidente forte, que está procurando nos dar boas condições para o Brasil. Mas também temos a igreja, e nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus. Não temos proibição alguma, não temos impedimento algum. E temos algo importante, temos um presidente que, de certa forma, teme ao Senhor. Durante toda a história do rei Davi, ele reinou sobre Israel, ele temia o Senhor. E é muito importante que nós continuemos orando pelo nosso presidente. Ele tem passado por alguns problemas também, algumas acusações. Tem muitas pessoas que têm feito pouco caso dele, têm debochado dele. Mas ele tem procurado ter uma vida junto ao Senhor. Nós, quando estivermos no céu, não teremos sofrimento, estaremos livres de tudo isso. Aqui no mundo nós temos sofrimentos, mas precisamos ser pacientes. Veja o próprio exemplo de Jó, como ele foi paciente em meio às lágrimas, em meio às perdas, perdeu seus filhos, perdeu dinheiro. Eram 10 filhos, 7 homens, 3 meninas. Todos, de uma vez morreram. Perdeu tudo que tinha. Ele sofreu muito, chorou muito, orou muito ao Senhor em meio às lágrimas, mas foi paciente. E o Senhor o abençoou, deu outros filhos. Deu mais 7 filhos e 3 meninas, 3 filhos. Seus rebanhos, como rebanho de ovelha, ele teve o dobro, conseguiu o dobro. Antes, ele tinha 7.000 ovelhas que foram roubadas. Agora, ele ganhou 14.000. Nossa, foi bênção em dobro. Os camelos que ele tinha antes, que eram 3.000, ele ganhou agora mais 6.000 camelos. Os bois que ele tinha 1.000, ganhou o dobro, agora estava com 2.000. E realmente o Senhor foi abençoando ele. Os jumentos que ele tinha 500, agora tinha 1.000. Agora você vê como foi a bênção do Senhor sobre ele. Deus dobrou tudo que ele tinha antes. Nós precisamos ser pacientes, irmãos. Eu sei que algumas pessoas estão paradas nesse momento de pandemia, querendo que a coisa acabe rápido. Precisamos ser pacientes. O Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai abençoar. Ele está cuidando de cada um de nós. Precisamos ter paciência. Precisamos continuar falando a palavra do Senhor, salvando pessoas. Precisamos continuar apresentando a palavra de Deus para que mais pessoas venham conhecer o Senhor. Temos muitos problemas em famílias. São diversos problemas que podem acontecer e nós cristãos passamos por isso. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está com cada um de vocês, amém? O Senhor está junto com você.
Lembra como o Senhor esteve com Jó o tempo todo? E o que ele passou, perdeu tudo que tinha. E o Senhor devolveu tudo a ele em dobro. Jó passou por maus bocados. Nós precisamos continuar seguindo a Jesus. Ele está conosco. Não podemos nos entristecer e reclamar e abandonar o Senhor. Ah, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar. Não. Nós precisamos estar firmes, porque a qualquer momento o Senhor chega. E aí, precisamos estar pacientes. Existem muitas pessoas que abandonaram a fé, que se desviaram do Senhor e não ligam mais para nada, por conta, às vezes, de certos sofrimentos. Mas a melhor coisa que podemos fazer é sermos pacientes até a volta do Senhor. E estaremos como o Senhor no céu para sempre, onde não haverá sofrimentos. Não haverá lembrança dessas coisas que passamos aqui. Muitas pessoas abandonaram o Senhor, largaram a fé, e seus problemas só pioraram. São pessoas que perderam a oportunidade de ser salvos em Cristo. Nós precisamos ser pacientes. Nós devemos orar. Nós temos muitas dificuldades. Vamos entregar tudo na mão do Senhor. Muita gente perdeu o trabalho, como eu falei, ou algum filho morreu, ou a esposa morreu, algum parente. Quantos cristãos, por exemplo, sofrendo de câncer ou de diversas doenças, precisamos nos agarrar ao Senhor. Se o Senhor sabe de tudo isso que estamos passando, Ele cuida de nós. Amém? Aqui no mundo, essa vida que temos aqui no mundo realmente é difícil, mas precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Amém? Lembra de José? A história de José? Você lembra, por exemplo, de Noé? Como foi paciente? O Senhor mandou que ele fizesse uma grande embarcação e ele sabia que ele precisava ser paciente para fazer aquilo tudo. Ele levou 100 anos construindo aquele grande navio. Até que o Senhor mandou as águas, as chuvas, e eles estavam lá já dentro da arca, seguros. Antes, as pessoas zombavam dele, chover, não vai. E, num momento, todos morreram. Somente Noé e sua família foram salvos, porque temeram ao Senhor, se manteram pacientes. Eles tiveram sofrimentos, tiveram problemas, mas conseguiram a vitória, enfim, conseguiram a vitória. Então, assim, nós precisamos ter, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, precisamos ser pacientes até a volta do Senhor. E seremos vitoriosos. Seremos vitoriosos com o Senhor. Amém? Só relembrando a história de Jó, como eu falei. Ou como Noé. Jesus também passou por sofrimentos, foi zombado. Muita gente não cria no Senhor. Não acreditava nos ensinamentos dele, mas Jesus foi paciente. Também Jesus carregou a cruz, aquela pesada cruz. Ele sofreu muito. Jesus morreu, mas não estava tudo perdido, porque ele era o rei. Jesus era o rei. E ele está nos céus agora. Ele foi vitorioso. Também Paulo, o que dizer de Paulo, que pregou em muitos locais, sofreu bastante, sofreu muitas acusações, agressões, quase foi morto.
foi preso, teve aquele episódio de que ele quase foi a pique numa tempestade, ele estava num navio. Paulo foi picado por uma serpente e não morreu. Sofreu muito? Sim, é verdade. Nós não precisamos nos manter firmes, aconteça o que acontecer. Precisamos ser pacientes. Amém? Continuemos orando. Vocês precisam ser pacientes. Eu oro ao Senhor para que vocês sejam pacientes, crentes pacientes, até a volta do Senhor. Nosso mundo, nós passamos por dificuldade, mas precisamos estar juntos com o Senhor. E na hora certa, Deus irá nos abençoar. Irá dar um emprego novo, irá restaurar nossa família, o casamento, nosso trabalho, enfim, Deus trará suas bênçãos. Nós precisamos aguardar, estarmos firmes até a volta do Senhor, quando seremos vitoriosos junto com Ele e teremos uma vida muito melhor com o Senhor nos céus, vida eterna. Amém? Continuem orando, sejam vigilantes, sejam pacientes. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria que o Senhor os abençoe. E eu agradeço pela atenção de cada um de vocês.